Amados irmãos, amadas irmãs, seja bem-vindo ao nosso encontro semanal com a Palavra de Deus. Eu sou o Padre Henrique e este é o podcast Sementes de Deus na Terra. Estamos no mês de agosto, o mês das vocações. Vocação e discernimento vocacional são temas de muita relevância para a Igreja Católica. Sobre vocação, entende-se o chamado que Deus faz a cada homem e a cada mulher. Esse chamado exige da pessoa humana uma resposta livre e um coração generoso, capaz de assumir os compromissos de ser sal da terra e luz do mundo. Já o discernimento vocacional diz respeito ao processo pelo qual a pessoa reconhece a sua vocação na Igreja. Segundo o nosso Papa Francisco, a nossa vida e a nossa presença no mundo são frutos de uma vocação divina, para o qual é preciso um processo de discernimento. O Senhor continua nos chamando a segui-lo. Podemos dizer que a liturgia deste próximo domingo, que é o 19º domingo do tempo comum, é um convite para todos nós a refletirmos sobre a vocação. Isso porque essa liturgia, sobretudo o Evangelho, trata do chamado de Deus e, junto com o chamado que Deus faz, o envio, o compromisso e a missão que assumimos com Deus. Sendo assim, oportunamente, esta liturgia nos convida a refletir sobre a nossa vocação, o chamado que Deus faz e fez a cada um de nós na nossa vida e como estamos percebendo e respondendo este chamado. E para nos ajudar a refletir sobre este tema tão importante para a Igreja, a liturgia apresenta para nós o Evangelho de Mateus, no capítulo 14, dos versículos de 22 a 33, que nos traz uma narrativa sobre Jesus e seus discípulos. Neste evangelho, logo após alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixes, Jesus ordena que seus discípulos entrem em um barco enquanto ele se retira para orar. Enquanto a noite cai, o barco é atingido pelas ondas e os discípulos lutam contra as ondas agitadas. Nessa passagem, podemos nos identificar com os discípulos, que enfrentam uma tempestade em um barco. Essa tempestade simboliza os momentos de turbulência e de dificuldades que nós enfrentamos em nossas vidas. Assim como os discípulos lutavam contra as ondas, muitas vezes enfrentamos desafios, incertezas e dificuldades que parecem nos afogar. No entanto, a mensagem é que mesmo nas tempestades, Jesus está conosco no barco. Ele caminha sobre as águas da adversidade para nos mostrar que nós não estamos sozinhos. Nesse evangelho, podemos observar Pedro, que ao ver Jesus caminhando sobre as águas, pede para caminhar em direção a ele. Ele sai do barco e começa a andar sobre a água, mas começa a afundar quando duvida. Essa parte do Evangelho nos lembra da relação entre fé e dúvida. Como Pedro, muitas vezes começamos com uma fé forte, mas a dúvida pode nos fazer perder o foco em Jesus, nos afundando nas preocupações do mundo. Quando Pedro começa a afundar, ele clama por ajuda e Jesus estende a mão para salvá-lo. Essa imagem poderosa nos mostra o amor e a misericórdia de Jesus, sempre pronto para nos resgatar nos nossos momentos de fraqueza. Mesmo quando nossa fé vacila, podemos confiar que a mão de Jesus está sempre pronta para nos erguer. Como podemos, então, aplicar a lição desse Evangelho em nossa vida? Primeiro, devemos lembrar que,
Mesmo nas tempestades, Jesus está ao nosso lado, nos guiando, nos sustentando, guiando o barco da vida. Segundo, quando a dúvida surgir, busquemos fortalecer a nossa fé por meio da oração, da meditação e do estudo da palavra. E por último, meu caro irmão, quando nos sentirmos afundar nas preocupações da vida, confiemos na mão estendida de Jesus e permitamos que Ele nos guie. É um ensinamento que nós devemos levar para a nossa vida. Jesus vem ao nosso encontro e pede que nós tenhamos coragem, que não tenhamos medo, porque é Ele quem está indo ao nosso encontro. Assim Ele faz conosco todos os dias. Pede que tenhamos coragem e que o enxerguemos vindo ao nosso encontro. Este Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, conclui-se mostrando que após Jesus entrar no barco, o mar se acalma e eles professam a fé em Jesus, reconhecendo-o verdadeiramente o Filho de Deus. Quando deixamos Jesus entrar em nossa vida, Ele acalma as tempestades que atingem o nosso coração. Ele nos encoraja e nos dá a paz. Todos esses elementos nos ajudam a rever e avaliar a nossa vocação, o chamado que Deus faz na nossa vida, e verificar se estamos respondendo adequadamente a Ele ou se estamos ainda enfraquecidos na nossa fé. Que nós possamos caminhar com fé, confiando na mão de Jesus que nos sustenta e nos guia. Agradeço a você que sempre nos acompanha neste podcast semanal. Obrigado por seu feedback, por seu retorno. Que esta semana possa ser uma semana maravilhosa, de muitas graças e muitas bênçãos. E que este domingo possa te ajudar a compreender a importância da fé em Cristo. Que por mais que o barco da vida seja abalado pelas tempestades, tenha certeza de que o nosso Mestre, Ele tem o poder de acalmar e de nos conduzir para porto seguro. Deus abençoe a você e a toda a sua família, e até o próximo podcast Sementes de Deus na Terra.